Fala galera, beleza? Tudo bem? Que bom, então tá bom. Depois de uma breve pausa para a celebração da Páscoa, estamos de volta! Yay! E hoje nós vamos falar sobre um livro que eu acabei de reler e que, cara, é muito bom. A Cidade e as Estrelas, de Arthur C. Clarke. O mesmo autor de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Na verdade, esse foi o primeiro livro dele que eu li, já tem alguns anos, e eu resolvi reler porque eu não me lembrava muito da história e eu queria falar para vocês sobre ele. Muitas obras de ficção científica, tanto livros, quanto filmes, quanto seriados, muitas delas lidam com a ideia de como será o futuro da humanidade. Mostram a Terra daqui a algumas décadas, ou séculos, ou milênios, mas poucas costumam chegar tão longe quanto A Cidade e as Estrelas. Porque neste livro, o autor imagina como vai ser o futuro da humanidade daqui a 1 bilhão de anos. Vocês têm noção de quanto tempo que é isso, cara? Sei lá, pra mim, pelo menos, é até difícil de imaginar essa quantidade de tempo. 1 bilhão de anos. Sim, alguns milhares de anos. Os seres humanos conseguiram chegar onde a gente chegou. Imagina daqui a 1 bilhão de anos. É muito doido, cara. É muito difícil de imaginar. E nesse livro, o autor mostra uma visão bastante interessante desse futuro. A história gira em torno de Alvin. Não é aquele dos esquilos, não, tá? Um jovem de 20 anos que vive na cidade de Diaspar, que é a última cidade que restou na Terra. Em Diaspar, as pessoas não vivem mais como, vamos dizer assim, o ciclo natural da vida. Elas não nascem biologicamente, elas não envelhecem, elas não se reproduzem naturalmente e elas não morrem, no sentido como nós conhecemos, no sentido biológico. Em vez disso, são criadas artificialmente, com um corpo já adulto, através de máquinas que são capazes de criar praticamente qualquer coisa. Essas máquinas criam o corpo da pessoa, já adulto, e colocam nele a mente de pessoas do passado. Então, é como se fosse um tipo de reencarnação tecnológica. As pessoas vivem assim durante os primeiros 20 anos da sua vida, e depois elas são consideradas adultas, embora biologicamente elas não envelheçam. E elas são capazes de viver por milhares de anos. Quando acaba esse tempo, né, elas retornam para o centro de criação, que é o lugar onde acontece esse nascimento, e lá os corpos elas são tipo reabsorvidos pelo sistema e a mente dela também é armazenada, para que daqui milhares de anos depois o processo possa se repetir, ela possa renascer e etc e tal. É um conceito bem doido, né? Mas eu acredito que para 1 bilhão de anos faz um certo sentido pensar que a humanidade vai chegar nesse ponto, né? Se hoje em dia já tem gente querendo bancar o Deus e mexer com a vida, imagina daqui a 1 bilhão de anos. Eu disse que Diaspar é a última cidade da Terra. Ok. Mas o que aconteceu com as demais cidades? Bom, durante esse tempo, na verdade não, durante alguns milhares de anos, a partir da nossa época, assim, a humanidade conquistou as estrelas. Assim, começou dominando o sistema solar, colonizando os outros planetas, e chegou ao ponto de criar um verdadeiro império galáctico. Mas chegou um ponto em que outros seres extraterrestres não gostaram das atitudes dos humanos. Pelo menos isso é o que deixa entender no livro, porque não é explicado de forma clara. E aí se seguiu uma guerra, que fez com que esse império galáctico da humanidade fosse totalmente destruído, de modo que os humanos foram obrigados a retornar para a Terra. Isso criou um trauma tão grande na humanidade que eles decidiram nunca mais explorar o espaço. E para garantir isso, eles criaram a cidade de Diaspar, que seria uma cidade imortal, uma cidade eterna, uma cidade que nunca morreria e que seria totalmente isolada do resto do universo. Então tudo em Diaspar é feito usando uma tecnologia conhecida como circuitos de eternidade, que faz com que as coisas lá sejam praticamente não afetadas pela ação do tempo. Tudo isso é gerido pelo computador central, que regula todas as atividades, todo o ambiente da cidade. E onde é que o Alvin entra nessa história?
O Alvin é um único, o que significa que, ao contrário de todos os outros habitantes de Diaspar, ele nunca teve uma vida anterior. Ele vive a primeira vida dele. Isso faz com que ele tenha certas atitudes diferentes do resto da população. Especificamente, enquanto toda a população de Diaspar tem um terror, um medo totalmente instintivo de sair da cidade, de até mesmo procurar saber se existe alguma coisa fora da cidade, o Alvin tem curiosidade de saber isso. E ele tanto faz que consegue encontrar um caminho para fora de Diaspar. E o que ele encontra fora da cidade é uma coisa completamente impensável para aquela sociedade. Um mundo completamente destruído, exceto por um lugar, um pequeno país chamado Lys, que é o lar de uma pequena parte da humanidade que até então ninguém em Diaspar sabia que ainda existia. Ao contrário de Diaspar, em Lys eles ainda seguem o ciclo natural da vida, ou seja, nascem de suas mães, crescem, se reproduzem através do sexo, envelhecem e morrem. Embora eles também tenham bastante tecnologia em Lys, eles tentam não utilizar tanto ela para as coisas que ela não é necessária. Outra diferença é que todas as pessoas de Lys possuem poderes telepáticos. Então, eles vivem numa comunidade assim bastante unida, praticamente uma sociedade perfeita, né? As pessoas são bastante honestas umas com as outras. Elas compartilham tudo entre si, inclusive os pensamentos, tá? E isso no começo é bastante estranho para o Alvin. Ele faz essa incrível descoberta e ele também faz um amigo lá em Lys, chamado Ylvar. E juntos eles vão tentar fazer com que as duas cidades voltem a se comunicar. Para que as duas culturas voltem a se conhecer melhor e a trocar mesmo experiências. Mas mais do que isso, eles também vão descobrir que toda a história a respeito da tal guerra e do tal Império Galáctico que a humanidade comandou pode não ser exatamente como eles pensam que foi. Se você gosta de ficção científica, vale muito a pena procurar esse livro, porque a visão que o Arthur C. Clarke tem sobre esse futuro da humanidade é muito mais otimista do que parece. E a maioria das histórias de ficção científica que passam no futuro, elas geralmente mostram uma humanidade bastante distópica, bastante destruída, né? E tanto em Diaspar como em Lys, apesar de eles terem bastante diferenças, elas não são assim, elas são sociedades felizes, são sociedades que funcionam, não são sociedades distópicas. Pelo contrário, são praticamente sociedades utópicas, cada uma à sua maneira. E isso é uma coisa interessante no livro também, esse jeito que ele mostra como as duas cidades são diferentes, mas que cada uma à sua maneira, elas dão certo, elas funcionam. Não mostra uma como sendo superior à outra, como se a tecnologia fosse superior à humanidade ou vice-versa. As duas têm seus pontos bons e seus pontos maus. Então, vale a pena analisar bem para pegar o que tem de melhor em cada uma. Então, fica a dica aí, A Cidade e as Estrelas, Arthur C. Clarke. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixe de dar o seu like aqui embaixo, já se inscreve no canal se já não for inscrito, e a gente se vê na próxima. Ou daqui a 1 bilhão de anos, quem sabe. Falou!